Hoje nós vamos falar sobre Avodat Hashem Besimcha. Na verdade, esse conceito de trabalhar para Deus com alegria é um conceito que muitos dos nossos livros, de todas as Eidot, vamos chamar assim, de todos os grupos de Israel falam sobre esse conceito. Não importa qual é a definição religiosa da pessoa, como ele se define, Ashkenazi, Sfaradi, Hassidi, Itaí, sempre todos falam sobre o conceito da alegria. A alegria é algo importante. Está certo que em alguns grupos talvez é mais enfatizada do que em outros, mas todos concordam que o Yehudi tem que trabalhar para Deus com alegria. E, na verdade, isso aqui é um passuk claro na Torá. A Torá, no final que ela fala, tem duas parshiot na Torá que falam de tochechot, de maldições, vamos chamar assim, advertências que Hashem dá para o povo de Israel, caso eles não andem no caminho. Parashat Bechukotai e Parashat Kitavot. São duas parshiot que lá tem um monte de psukim difíceis, uma linguagem mais difícil que fala, se Chas v'Shalom, o povo de Israel não trabalhar, não for no caminho, então essas são as advertências, essas são as tochechot, essas são as maldições que podem Chas v'Shalom chegar para o povo judeu. Agora está escrito lá no final, né, quando a Torá conclui aquela parashá, está escrito por que vão vir essas coisas ruins, lo aleinu. Está escrito lá, tachat asher lo avadeta et Hashem elokecha besimcha u'tuv levav. Não está escrito pelo fato que nós não trabalhamos por Deus. Não é esse o motivo. O motivo é que não trabalhamos para Deus com alegria. Ou seja, o fato do povo de Israel não ter trabalhado para Deus com alegria, isso aqui, Chas v'Shalom, pode trazer todas essas coisas que são coisas não boas. Tachat asher lo avadeta et Hashem elokecha besimcha. Pelo fato que vocês não trabalharam para Deus com alegria, então essas coisas não boas podem lo aleinu vir. Então é um passo claro na Torá, que quando o Yehudi tem que trabalhar para Deus, não é só suficiente trabalhar para Deus, rezar, estudar a Torá, cumprir as mitzvot, e sim fazer isso com alegria. Tem uma tefilá que nós fazemos em Rosh Hashanah, algumas vezes em Rosh Hashanah e Yom Kippur também, e a gente fala, olha, Hayom Yamid Bamishpat Kol Yetzurei Olamim. Nós falamos para Deus, Deus, hoje você está colocando aqui todas as pessoas, todo o povo de Israel no julgamento. Hayom Yamid Bamishpat. Hoje você está julgando Kol Yetzurei Olamim, todas as criaturas, certo, do seu mundo. E qual é o julgamento? Im Kevanim, Im Kavadim. O julgamento é, será que os meus filhos, será que o povo de Israel se comportou como meus filhos? Ou será que eles se comportaram como os meus escravos? Tem uma diferença essencial entre os filhos e os escravos. O filho, quando faz algo pelo seu pai, ele faz com alegria. Ele faz com alegria, porque ele entende a importância. Isso aqui no mundo natural, normalmente, quando um filho já compreende a grandeza de Kibud Avim e tudo mais, quando ele faz algo para os seus pais, ele faz com alegria. Mas um escravo nem sempre faz com alegria para o seu dono, para o seu patrão. Ele faz porque ele tem que fazer. Então, qual que é o julgamento que nós temos em Rosh Hashanah Yom Kippur? Como está escrito na Tefilá, Hayom Yamid Bamishpat Kol Yetzurei Olamim, o julgamento é Im Kebanim, Im Kavadim. Será que durante o ano vocês se comportaram como filhos? Ou será que vocês se comportaram como escravos? Ou seja, vocês fizeram com alegria? Ou vocês fizeram porque tinham que fazer? Mitzvat Adashim Elumadá, fizeram assim, sem alegria, sem kavaná, sem intenção? Qual foi a maneira na qual vocês cumpriram as mitzvot da Torá? Qual foi a maneira como vocês trabalharam para Deus? Ou seja, o quanto é importante trabalhar para Deus com alegria. O Arizal escreve no seu livro Shara Kavanot, escreve o Arizal em seu livro Shara Kavanot o seguinte: é proibido rezar com tristeza. Uma pessoa, quando chega para rezar para Deus, ele não pode estar numa situação, ele não pode rezar com tristeza. E fala o Arizal, Veima Saken, se ele rezou com tristeza, então a alma dele, a alma dele não consegue puxar, não consegue sugar uma luz elevada que as almas sugam e puxam na hora da tefilá, certo? Toda vez que a pessoa reza, fala o Arizal, tem um orelion, uma luz espiritual bem elevada, uma iluminação que a pessoa consegue sugar para ele, que a pessoa consegue puxar para ele. Mas se ele faz isso mitoch hatzvut, se ele faz isso com tristeza,
Então, ele não consegue puxar para ele aquela luz divina, aquela luz espiritual. A Sharon está perguntando aqui no chat, mas espera aí, Haná, a mãe de Shmuel, que na verdade dela nós aprendemos todo o conceito de Tfilá, todo o nosso Shmoná Esrei, que é a base da nossa Tfilá, vem de Haná. E Haná rezou com uma certa tristeza. Está escrito que Vehi Marat Nafesh, ela era uma mulher amargurada, porque ela não tinha filhos, e a outra esposa de Elcaná, Peniná, tinha 7 filhos, e ela ficava enchendo ela, certo? E ela era uma pessoa amargurada e triste, assim, Lichorá, nós entendemos. Então, será que ela não rezou com tristeza? Ótima pergunta. Haná, ela realmente estava numa situação que ela estava Marat Nafesh, ou seja, a Torá ela não é contra a realidade. Com certeza, pessoas que passam por realidades difíceis, eles estão numa situação, eu não chamaria de tristeza, tristeza é uma palavra forte, mas eles estão numa situação de uma certa dificuldade, um certo desafio que eles têm. E realmente isso aqui atrapalha, isso aqui mexe com a pessoa, isso aqui pode tirar um pouco da alegria da pessoa. Haná, no momento que ela rezou com um bitachon tão grande em Deus, com uma confiança tão grande em Deus, que aquela tefilá que ela fez, com certeza ela fez ela com alegria, ela não fez ela com tristeza. A situação real na qual ela vivia naquele momento era uma situação de marat nefesh. Ela tinha um problema, ela estava sofrendo e faziam ela sofrer Peniná, que era a concorrente dela, a segunda esposa de Elcaná, fazia ela sofrer mais ainda e ficava gozando dela e tirando o sarro dela. Tá certo que Hazal falam que Peniná fazia isso Leshem Shamayim, fazia isso para despertar Haná para fazer a sua tefilá. Ela fez uma tefilá sincera, profunda, por causa da situação na qual ela estava vivendo, mas a tefilá foi com alegria. A tefilá que ela fez foi com alegria. E daqui a pouco a gente vai entender o que significa essa alegria e como pode ser que essa alegria ela vem mesmo numa hora que a pessoa está numa situação difícil, mesmo numa hora que a pessoa tem um certo desafio. Mas nós vamos entender isso daqui a pouco. Então vamos lá. Está escrito no livro Pri Haaretz, que é um livro de Hassidut, ele fala o seguinte, que a pessoa precisa sempre, certo? Tzarich ha'adam arotze le'achzik be'avodat Hashem, a pessoa que quer se conectar com um trabalho para Deus verdadeiro, ele precisa sempre, sheyeorer tamid benafsho asimcha, ele sempre precisa despertar dentro dele o sentimento de alegria. E daqui a pouco a gente vai ver como a gente consegue despertar esse sentimento de alegria. Agora a gente tem que entender uma coisa, não tem um pasuk claro na Torá que ordena o Yehudi a estar alegre. Existe o famoso pasuk, Vesamachta bechagecha ve'aita achsameach, que nas festas, Sukkot, Pesach, Shavuot, nós temos a mitzvah de ficar alegres. Inclusive, existem halachot, como ficar alegres. Está escrito que os homens que se alegram com carne e vinho, têm que comer carne, beber vinho. As mulheres se alegram com presentes, têm que comprar presentes para as mulheres. Tem halachot sobre isso. Vesamachta bechagecha ve'aita achsameach. Mas não tem um pasuk na Torá claro que fala mitzvah gdolá liot besimchat tamid. Tá certo que os nossos sábios eles falam mitzvah gdolá liot besimchat tamid, mas isso não está escrito na Torá. A Torá não ordena em momento algum, seja uma pessoa alegre. Mesmo assim, escrevem vários livros super importantes no mundo judaico, que apesar de não ter um pasuk claro, não ter uma mitzvah de ficar alegre, a alegria vem antes de todas as mitzvot, porque ela é a causadora de todas as mitzvot. Somente uma pessoa que tem alegria, ele realmente consegue fazer mitzvot. Então, mesmo que não tenha uma mitzvah de ser alegre, mas a alegria, ela é a que causa que a pessoa faça todas as mitzvot. E o contrário, chas v'shalom, certo? Uma pessoa que está num matzav de atzvut, de tristeza, ele se encontra numa situação de tristeza, isso aqui causa a pessoa a fazer erros, e pecados, e mais pecados. Não tem uma proibição de ser triste, mas a tristeza leva a todos os pecados. A alegria leva a todas as mitzvot. Está escrito nos livros profundos que a alegria vem do Olam HaBinyan. Existe um mundo espiritual chamado o mundo da construção. Esse é o mundo da alegria. Uma pessoa que está alegre, ele constrói, ele produz, ele faz coisas, ele ajuda os outros, certo? Ele tem energia para construir. Olam HaBinyan. Ele tem energia
para fazer mitzvot. E o Hurban, a destruição, certo? Vem do Olam Hatzvut, vem do mundo da tristeza. A tristeza vem do mundo da destruição, certo? A pessoa destrói, ele não constrói, ele não faz, tudo que ele faz, ele vê que não dá certo. De lá vem, desse mundo chamado Hurban, destruição, de lá vem a tristeza. Então, uma pessoa que está alegre, ele está pegando a energia de um mundo espiritual chamado Binyan, construção. Aí ele vai ter força para construir, para produzir no mundo material e com certeza no mundo espiritual. Mas uma pessoa que está triste, que ele tem tristeza dentro da alma dele, então isso aqui vem do mundo espiritual, do mundo ruim, de algo, de uma força ruim, certo? Está escrito na Kabbalah, Zeleu Matzeh Asah HaElokim, que a Kadosh Baruch Hu, ele criou um mundo que tem bom e mal nesse mundo, certo? Zeleu Matzeh, um na frente do outro. Então, se a alegria vem do mundo da construção, a tristeza vem do mundo do Hurban, do mundo da destruição, e uma pessoa que está triste não constrói, e não só que ele não constrói, tudo aquilo que ele construiu, ele vai destruindo. O Admor de Slonim, no seu livro Be'er Avraham, assim traz o Netivot Shalom, em nome do avô dele, Be'er Avraham, ele fala que uma pessoa que tem simcha, e todos nós conhecemos a Mishnah que fala Eizeu Ashir Asameach Bechelko, ou seja, aquele que se contenta, que ele tem alegria com aquilo que ele tem, que ele está alegre na posição dele, na situação dele, no mundo onde ele se encontra, na realidade dele. Ele é Sameach Bechelko, a pessoa que tem essa virtude de Sameach Bechelko, ele zorre, ele tem o mérito de ter algumas coisas. Ele zorre, por exemplo, para o Olam Hazeh e Olam Haba. Essa pessoa é uma pessoa que ele vai viver bem nesse mundo e também ele vai ter o mundo vindouro. Ele zorre, ele vai ter o mérito de ser uma pessoa humilde, certo? E ser uma pessoa que ele tem uma shleimuta nefesh ve'alev, ele está completo, ele se sente completo na sua alma e no seu coração. Ele tem a humildade, e a humildade leva a esse sentimento da pessoa se sentir completa na sua alma, no seu coração. Mais ainda, fala o Be'er Avraham, uma pessoa que tem essa virtude de Sameach Bechelko, de ser Sameach. Um segundo, a câmera caiu, se não me engano. Vocês estão me escutando? A câmera não está funcionando. Escutando sim, vendo não. A câmera, por algum motivo, caiu. Ok, eu vou continuar falando, espero que ela volte. Uma pessoa que tem esse conceito de Sameach Bechelko, fala o Rebbe de Slonim, ele metaher koach hamedameh. Ele purifica a força do medameh. O que significa a força do medameh? Todo mundo, ele tem uma força intelectual e ele também, dentro da força intelectual dele, né, uma parte que não é uma parte boa, é a força da imaginação. O Rambam fala bastante sobre isso no Shmona Prakim. Toda pessoa tem imaginação. A imaginação leva a pessoa a imaginar coisas, muitas vezes, erradas. Ele imagina, se eu tivesse isso, se eu fosse isso, se eu chegasse nessa posição, se eu tivesse esse cargo. A imaginação, muitas vezes, ela é errada, ela não é boa. Fala o Rebbe de Slonim, uma pessoa que ele é Sameach Bechelko, que ele está contente com aquilo que ele tem, metaher koach hamedameh. Ele purifica a força da imaginação da alma dele. Todo mundo tem koach hamedameh. Todo mundo tem imaginações, certo? A imaginação é uma coisa que não é real, não é a realidade. Nós podemos imaginar coisas que não são real, como, por exemplo, o Rambam dá um exemplo de koach hamedameh. O cara imagina um pássaro enorme, um navio enorme voando no céu. Tá certo que hoje tem um avião, mas assim o Rambam fala da imaginação. Uma coisa é impossível. Imaginem um navio, não é na água, um navio voando no céu. O mesmo navio que tem aqui voando no céu. Você pode imaginar isso, mas não é real. Não está dentro da nossa realidade. A imaginação, ela não é boa. Porque a imaginação, muitas vezes, ela leva a pessoa a ser uma pessoa triste. Porque ele imagina que se eu tivesse aquela posição naquela empresa, se eu tivesse dinheiro, se eu tivesse aquela casa, se eu tivesse aquele carro, eu seria feliz. Uma pessoa que ele é Sameach Bechelko, que ele tem a alegria, ele se contenta com aquilo que ele tem, ele purifica a força da imaginação, que é algo errado. E por último, falou Avraham, uma pessoa que é Sameach Bechelko, ele Nitzal Be'agava,
ele é salvo do orgulho. Ele não é uma pessoa orgulhosa, ele não é uma pessoa que tem orgulho. Assim escreve o Be'er Avraham. Por quê? Porque o orgulho também está ligado com a força da imaginação. Ah, eu sou o melhor, eu imagino que eu sou uma pessoa que ele não tem, que ele sabe se contentar, sabe se alegrar com aquilo que ele tem na situação dele, ele também nitzar me'agava. Ok, falamos bastante de alegria, mas como uma pessoa realmente, o que significa alegria? O que significa ser uma pessoa alegre, se contentar com aquilo que você tem, estar alegre? O que significa isso? Então, em primeiro lugar, a gente tem que entender que a alegria, ela não depende de um matzav ruach, não depende de uma situação momentânea, uma situação pontual. Ah, hoje foi um dia bom, por isso eu estou alegre. Hoje eu ganhei tal coisa, por isso eu estou alegre. Hoje eu vi um filme, por isso eu estou alegre. Hoje eu vou passear, vou viajar para férias, por isso eu estou alegre. A alegria não depende de situação nenhuma. Muitas pessoas, eles pensam que a alegria, ela depende de situações, certo? Nas férias eu estou feliz, no trabalho eu estou triste. Quando eu estou indo comer num restaurante legal, eu estou feliz. Quando eu estou jantando na minha casa uma janta que eu não gosto, eu estou triste. Muitas pessoas imaginam que a alegria, ela depende de situações. E isso é algo totalmente errado, certo? Em primeiro lugar, a gente tem que entender que se a alegria dependesse de situações específicas, então os nossos sábios nunca chegariam para nós e falariam mitzvah gdolá liot besimcha. É uma mitzvah enorme estar alegre. Os nossos sábios não falariam isso. Por que eles não falariam isso? Porque se depende de situações, então depende de situações. Como eu posso ordenar uma coisa que depende de uma situação que eu não sei se ela existe ou não existe? Certo? E não só isso, como os nossos sábios, como a Torá pode nos ordenar, fique alegre em Sukkot. Ah, mas se eu justo perdi o meu emprego, se eu justo não consegui o meu aumento, como eu vou ficar alegre? A alegria depende do emprego, depende do aumento, depende do carro, depende da casa. Se a Torá nos ordena em situações específicas ficar alegre, e os nossos sábios falam, mitzvah gdolá liot besimcha tamid, significa que a alegria, ela é independente de qualquer coisa, certo? Ela é independente de qualquer coisa. Então, o que é a alegria? Consta nos livros da Hassidut, mas antes de falar dos livros da Hassidut, eu queria trazer para vocês uma piscada do Rav Kook. O Rav Kook na verdade, quando ele escreveu os livros dele, ele não escreveu de uma maneira organizada. Ele escreveu o Shmoná Kvatzim, ele escreveu vários cadernos com pensamentos muito, 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 muito profundos. Alguns livros ele sim escreveu de maneira organizada, mas muitos dos Ktavim, muitos das escritas do Rav Kook, o Rav Kook escrevia nos cadernos dele. E hoje em dia, inclusive, tem os cadernos publicados, Shmoná Kvatzim. São 8 cadernos de pensamentos do Rav Kook. O filho do Rav Kook, Rav Tzvi Yehuda Cohen Kook, e um dos principais alunos do Rav Kook, o Rav Nazir, eles pegaram todos os textos do Rav Kook e organizaram em livros, e fizeram disso algo organizado, e deram nomes para os livros, e juntaram os diferentes pensamentos em livros específicos. O Rav Kook escreve, tá, num dos seus cadernos, a seguinte pisca, a seguinte frase. Isso aqui está dentro também do livro Orot HaKodesh, que foi organizado pelo Rav Nazir depois. Snuai ha'atzvut. É odiada. A atzvut é algo que nós devemos odiar. A tristeza, nós devemos odiar. Mipnei sheinovat mimekor hayoter mushkat shebadeot ubaregashot. Porque ela vem, a origem dela é do lugar mais mushkat, do pior lugar, do lugar mais baixo das deot e das regashot, do sentimento que a pessoa pode sentir e das midot, das virtudes, né, das características que a pessoa pode ter. Ou seja, a tzvut da tristeza, ela é mushketet. Eu esqueci a palavra em português, mushkat. Ela é muito baixa, os políticos normalmente são mushkatim, não esqueci a palavra. Corrupto. Hã? Corruptos, bidiuk. Não todos os políticos, tá? Mas tem alguns. A Siná, ela é corrupta. Ela é do lugar mais mushkat, mais baixo, mais embaixo que pode ter no sentimento da pessoa, na alma da pessoa. O Rav Kook escreve, a machshavah shehaosher talui bema sheu chutz leyecholto shel haadam,
o pensamento que a alegria, ela depende de algo que está fora da minha realidade, certo? Mimashou chutz lavayato, fora da minha existência, machshevet pigulhu. É uma machshavá, é um pensamento errado, um pensamento que não pode entrar dentro do mundo sagrado. Pigul é um korban, um sacrifício que ficou impuro, que ficou impróprio. Ou seja, não tem lugar dentro do Beit HaMikdash, não tem lugar dentro da santidade. Alken, Ishrei Lev Smeichim Tamid. Por isso, pessoas que eles são Ishrei Lev, que eles têm um coração correto, eles sempre estão alegres. Não tem situação, não tem condição, a alegria sempre existe. A atzvut é a pior coisa que pode acontecer, falou Rav Kook. Agora, por quê? O que significa, então, essa simcha? Que ela não depende de nada. Então, explica, o Rebbe de Slonim, ele explica o seguinte, que a simcha, ela vem de um lugar profundo da nossa alma, de um sentimento muito profundo que nós devemos revelar esse sentimento, que ele entende que a Kadosh Baruch Hu, ele é Avarahaman, que a Kadosh Baruch Hu é o nosso Pai piedoso, e que o que a Kadosh Baruch Hu quer é o nosso bem. E tudo que ele faz é para o nosso bem. Nós falamos, Imo Anochi Betzará. Mesmo numa hora que a pessoa está, lo além, passando por um momento de tzará, de sofrimento, Imo Anochi. A Kadosh Baruch Hu fala, eu estou com ele. E a pessoa tem que sentir isso. E ele tem que saber que, apesar da dificuldade, e a Torá não é contra a pessoa ir, não é contra a pessoa sentir a dificuldade e a pessoa não enfrentar a dificuldade e não achar que é um desafio. A Torá não é contra isso. A Torá é a favor disso. Lo além, nós sabemos que existem alachot aveilut. Quando uma pessoa perde um parente querido, ele tem que ler tabela lá, ele tem que se enlutar por ele, tem que ficar de luto. E o luto é dividido 3 dias de choro, 7 dias de luto, 30 dias depois do Shloshim. Ou seja, o luto, ele é um sentimento de falta, de perda, de choro, mas não é um sentimento de tristeza. Por quê? Porque quando a pessoa sabe que Hashem está com ele em todos os momentos, e tudo que Hashem faz no mundo é pelo bem dele, independente se eu entendo ou se eu não entendo, certo? Então, isso leva a pessoa a estar alegre. A pessoa não pode controlar o mundo. Se eu acho que a alegria depende de A, B, C, D, A, B, C, D nem sempre estão na minha mão. Não estão na minha mão. Então, se a alegria depende de A e A não está na minha mão, e eu acho que isso vai me trazer alegria, eu sou mushkat, eu sou corrupto. Porque eu falo que a alegria está longe de mim, ela não está no meu alcance. Deus não permite a mim ser uma pessoa alegre. Chas v'shalom falar uma coisa dessas. Mas quando você entende que a alegria está ao seu alcance, e uma vez que a Torá ordena, certo, de um certo modo, em situações específicas, estar alegre, e isso é o que gera todas as mitzvot, então tudo isso significa que está no meu alcance, eu posso controlar isso, eu posso pensar e gerar alegria. Como? Entendendo que Hashem está comigo o tempo todo, em todos os momentos, em todas as situações, e tudo que ele faz, tudo é pelo meu bem. Automaticamente, o que gera a grande alegria, que é um sentimento profundo que nós sentimos, que ele está dentro da nossa alma, e nós precisamos revelar esse sentimento, é justamente o conceito da emuná e do bitachon, da fé em Deus, da confiança em Deus, de que tudo que ele faz é para o bem. Se uma pessoa tem midot tovot, se ele tem boas virtudes, automaticamente ele consegue aceitar isso mais fácil. Uma pessoa que tem bimiuchad, em especial a virtude da anavá, da humildade, é mais fácil ele chegar na alegria, pelo fato que ele entende, olha, eu sou humilde, eu sei a minha posição, eu não acho que eu preciso de tudo, eu não quero esse orgulho todo, certo? Uma pessoa que se conecta com o estudo da Torá, que ele sente esse sentimento de ser completo, automaticamente tudo isso leva à alegria. Eu só quero terminar com aquilo que aparece nos livros do Rav Nachman Breslev e também em outros livros de Hassidut, o Baal Shem Tov já fala sobre isso, que existem momentos na vida da pessoa na qual a pessoa não consegue despertar alegria, certo? Na qual as pessoas não conseguem despertar alegria.
existem momentos na vida da pessoa que é difícil despertar. Nesses momentos, escrevem os livros de Hassidut, isso aqui já aparece no Baal Shem Tov, e o Rebbe Nachman Bresler fala bastante sobre isso. Não é o ideal. O ideal é que a alegria seja uma alegria profunda. Mas o tão importante é a alegria que se às vezes a pessoa precisa de algo externo, tá? De uma situação externa para levar para ele a alegria, vale a pena. No mundo da Hassidut falam sobre piadas, sobre contar piadas. Hoje em dia talvez tem novas ideias. Mas se a pessoa precisa de uma situação externa, tá? Kamuvan, tudo que é kasher dentro da lei e dentro da halakha. Mas ele precisa de algo externo para levar ele numa situação de alegria, num momento que ele não conseguiu despertar aquele sentimento, isso vale a pena. Os Hasidim chamam isso de milei de shtuta, situações de tolice. Muitas vezes, piadinhas, coisinhas assim, despertam, fazem a pessoa às vezes esquecer a situação que ele está vivendo naquele momento e despertam uma certa alegria. De tão grande que é a alegria, certo? E a pessoa deve chegar na alegria na situação como nós falamos, despertando dentro dele um sentimento verdadeiro de alegria. Mas de tão grande que é a alegria que em momentos de dificuldade, de vez em quando, se a pessoa não consegue, vale a pena ele esfriar a cabeça com coisas desse mundo para conseguir despertar o sentimento de alegria. Porque somente uma pessoa que está num sentimento de alegria consegue de verdade trabalhar para Deus. Se ele não está, ele não consegue trabalhar para Deus. E só respondendo aqui a pergunta da Shava no chat, Kamuvan tem as lágrimas de Rachel Imeinu, né, que nós lemos na última Parashat Vayechi, que Jacob Avinu enterrou ela no caminho, justamente para que quando o povo de Israel está voltando para a terra de Israel, ela vai chorar e despertar, e o choro dela vai trazer, vai juntar o povo de volta da diáspora para Eretz Israel. O choro de Rachel, de novo, a Torá não é contra choro. Nem o choro de Haná, nem o choro de Rachel. Nós choramos e precisamos chorar em certas situações. Um avel lo aleino, nos 3 primeiros dias da Avelut, a mitzvah é de chorar. Shloshá yemei bechi, 3 dias de choro. A Torá não é contra o choro. Mas o choro não significa tristeza. Tristeza é um sentimento de marash chorá, de olhar tudo preto, olhar tudo errado, nada dá certo, a minha alegria depende de A, B, C, D. Isso é uma tristeza. Isso é tristeza, isso é uma pessoa triste. Eu conheço pessoas tristes, certo? Pessoas tristes são pessoas que acham que se eu tivesse, sempre acham o porquê de não estar bem. Ah, porque aconteceu isso, e não importa quanto dinheiro a pessoa tem, não importa aonde ele mora, não importa como ele vive, não importa. Mas sempre vão achar, eu perdi aqui não deu certo, acabou o mundo, certo? E apesar de 9 coisas darem certo, e uma coisa não dá certo, acabou o mundo. E apesar de, às vezes, muitos anos, dá tudo certo, e de repente está passando por uma certa dificuldade, as pessoas, a Torá acha que a pessoa tem que enfrentar as dificuldades, não pode ser irrealista, tem que ser realista. Mas tudo isso com alegria, não com tristeza. Alegria não é estar aí pulando, saindo dos carros e pulando nos faróis. Não é isso a alegria. A alegria é um sentimento muito profundo de que Hashem está conosco o tempo inteiro. Ok, Shavuot Tov para todos. Desculpe a câmera, não sei o que aconteceu com a câmera aqui. O meu computador não está muito bom, estou com o computador da Belial. Mas nada, Hashem, continuamos na semana que vem. Tudo de bom.